Então, o tema do nosso programa de hoje é do programa Por Trás das Câmeras. Está com duas convidadas. Estamos aqui com a Ju e com a Vanessa. A Juliane, né? Vamos chamar pelo nome dela. Estamos com a Ju e com a Vanessa. E a Ju, ela é uma pessoa que a gente não esperava que hoje, já foi convidada várias vezes no programa e não tinha vindo. Aí ela foi tomar um café com a Vanessa e a Vanessa era a nossa convidada de hoje e acabou trazendo a Ju. Foi assim que aconteceu a Ju hoje. Então, no nosso anúncio estava só a Vanessa, mas a gente acabou ganhando mais uma integrante aqui. Seja bem-vinda, Ju. Seja bem-vinda, Vanessa, novamente à casa. Obrigada. E nós vamos estar falando hoje sobre esse tema que parece que é uma brincadeira, mas é algo muito sério. E nada mais justo que duas pessoas que sabem o que é viver, né, ter essa experiência, estar aqui junto comigo. O Por Trás das Câmeras é um programa que conta histórias reais, de pessoas reais, e nós queremos falar sobre esse assunto. A Vanessa ela é formada como professora, pedagoga, também tem a formação como psicopedagoga. Psicopedagoga, clínica e institucional. E a Ju tem uma formação também. Ju, qual que é a sua formação? Falei. Pedagogia. E eu sou formada também em pedagogia, sou bacharel em direito. Então, somos aqui algumas pessoas que somos todas professoras de educação infantil. A Ju acabou de abandonar a educação infantil, né? Mas ela continua com a raiz lá no CEMEI. Sim. E abandonar a educação infantil, modo de dizer, né, Ju? Só mudou o cargo. Só o cargo, exatamente. Que de professora de educação infantil agora passou para Docência 1. Docência 1. Nós somos funcionários da prefeitura do... Sim. Da onde? Nós somos funcionários? De Curitiba. Então, gente, só para descontrair um pouco, mas compartilhe a nossa live, chame os amigos para estar falando conosco, porque esse tema, você conhece alguém que sofre com esse tema, que sofre com o bullying, você vai estar ajudando a divulgar não só o nosso conteúdo, mas também informações. Porque quanto mais informações as pessoas tiverem, mais vai poder estar buscando seus direitos, buscando também seus conhecimentos e até mesmo ajudando as outras pessoas. O link já veio? Só um pouquinho que já vamos falar do assunto. A Vanessa, ela é a mãe da Júlia. A Júlia tem agora 9 anos? 10 anos. 10 anos, tá, a Júlia. E a Júlia teve AVC, né, Vanessa? Sim. Quer falar um pouquinho? A gente falou no programa passado, já contou a história da Júlia, mas eu vou lembrar novamente. Ela tem 10 anos, teve 2 AVCs isquêmico e hoje, graças a Deus, está aí firme, forte. É um exemplo de criança. Eu posso dizer que é uma guerreira, assim, por tudo que ela passou. Passou por 2 cirurgias, 4 cateterismo e hoje, assim, ela é a minha alegria, assim. E a Júlia, ela é bem esforçada, tinha parado de andar, voltou a andar, né? Sim, fez cirurgia, voltou a andar, graças a Deus. Porque o AVC, ele é uma doença, assim, que a gente acreditava que dava só em pessoas de idade, né? E hoje não, hoje mostra que é uma doença, assim, que não tem idade, na verdade, né? Ela teve com 7 anos de idade, hoje ela tá com 10. E é uma linda menina, está aí sempre com um sorriso, aprendendo, estudando, tá? Se esforçando, como qualquer outra criança, né? Exatamente. E a Ju, que é a Juliane, ela tem um irmão. Fala um pouquinho do seu irmão, Ju. O meu irmão hoje está com 45 anos, 45, 46 anos. Ele tem paralisia cerebral. Foi um erro médico na época. Ele é gêmeos com meu outro irmão. Desculpa, Ju. São gêmeos, né? Isso, são gêmeos. E nasceu o primeiro irmão, e eles cortaram o cordão umbilical, e o outro ficou 45 minutos sofrendo na barriga da minha mãe. E o caso é que deu paralisia cerebral, ele não anda, não fala, mas entende tudo, né?
Ri bastante, né, Ju? Ri bastante. A marca registrada dele é o sorriso, né? Sim. Pelas fotos que eu vejo Sim, dele, é. é sempre sorrindo. Uma criança feliz. E sua mãe que cuidava dele até esses tempos, né? Era minha Era mãe e mãe. seu pai. Isso, a minha mãe, ela cuidou por quase 40 anos dele, mas infelizmente ela passou por passou por um câncer. Foram 4 anos e, né, ela faleceu e deixou esse legado agora para o meu pai. Meu pai que cuida dele, né? E cuida muito bem. Quantos anos está teu pai agora? 72 anos. É um paizão, né? Paizão, guerreiro. Paizão. Eu conheço um pouco da história dela, pai dela, um pouco conheci ainda quando acho que sua mãe tinha recém-falecido, acho que quando eu te conheci, né? Sim, Então a gente ouve muitas histórias legais e bacanas, gente. E às vezes a gente pensa que é só em filme. Não, é vida real. O pai dela, com 72 anos, continua cuidando do irmão e tá lá cumprindo a missão dele. Porque é bem assim, né? Nós todos temos uma missão. sim, temos uma missão. Mas você também vai lá, né, Ju? Você ajuda. Vou sempre, vou lá, ajudo, dou uma força para ele. Porque isso que é o interessante, né? Essa rede de apoio, Sim, né? sim. Que vocês têm, a família tem, né? Uhum. Essa rede de apoio Sim. faz muita diferença. E, Ju, ele é mais velho que você? Não, mais novo. Ele é mais novo? Mais novo, 2 anos. 2 anos mais 2 anos novo. e meio. E deixa eu perguntar pra você. Ju, você já passou por algum problema com a nossa conversa que a gente vai ter hoje? Que é o bullying? Você já sofreu bullying, Ju? Conte pra nós. Já sofri. Quando criança e também adulta, por incrível que pareça. Mas não acontece só com criança, Ju? Não. Eu achei que era só com criança. Vanessa, não é só com criança? Como que é? Na realidade, não tem idade, né? O preconceito, ele não vê idade, não vê questão financeira, não vê nada. É uma coisa que a gente não espera, né? E sai da onde a gente menos espera também, né? Exatamente. De repente, até profissionais que você nem imagina, profissionais, infelizmente, Ah, gente, colegas de trabalho, capaz, colega de trabalho, como não acontece. não deveria. São todas pessoas, né, que deveriam realmente acolher, né? Acolher, ensinar outros. Mas, infelizmente, acontece. E temos que superar, né? E o interessante, né, meninas, falando em bullying, que nem no caso a gente sabe sentindo na pele, porque eu também passei sentindo na pele. E, e como mãe, também dói, quando atinge teu filho. Então, assim, e você também vê isso como professora, né? Porque a gente já vê isso. E é interessante que até eu vou entrar aqui depois no assunto, na matéria, que a partir de 3 a 4 anos a criança já começa, né, a dar sinais de que ela faz isso com as outras crianças. E é interessante porque você fica pensando, não, a criança não tem preconceito, mas ela Não tem maldade. não tem maldade. E é uma coisa que a instituição trabalha isso, né? Nós da educação infantil Sim. trabalhamos com as crianças, que elas têm que respeitar, que cada pessoa é diferente, né? Que cada um tem uma cor de pele, cada um tem uma religião, que a gente tem que respeitar as Exato. pessoas, independente do que ela acredita, do que ela faz. E é interessante, né? Porque antigamente eu achava que criança pequena não teria isso. E você já vê crianças com preconceito mesmo, né? Pequenas, né? Crianças tão pequenas, né? E você acha que esse preconceito vem por quê? Criança pequena. Se a criança é uma criança que nasceu e ela não tem. Porque a criança, né, Vanessa? Você que estudou um pouco mais sobre essa parte, fala pra gente. Você acha que a criança ela nasce com isso já? Não, a criança não nasce. Eu acredito que seja o quê? Já vem de uma formação assim de casa, né? O que que a criança aprende em casa, o que que a criança está vendo, se o pai está presente na vida da criança, tanto em casa como na vida escolar. Eu acho assim que tem que ter um vínculo assim, escola, família. Semeia e família. Tem que ser assim somente jogar a responsabilidade toda para a escola ou para o SEMEI fica muito difícil. Então, eu acho que já os pais têm que estar já em casa, né?
moldando, né, Ensinando. passando essa educação que não é só nós da escola que Sim. devemos passar. E realmente, né, meninas, porque fica muito difícil quando só a escola tem que educar, né? A escola tem que educar, e na verdade não é esse o papel da escola, né? Não. Qual que é o papel da escola mesmo, Ju? É ensinar. E muitos, Tem o cuidar também, Educação infantil tem que cuidar, é toda uma em conjunto, um né? conjunto. eu falo sempre, meninas, aqui no programa, que como eu falei que até às vezes eu pergunto, já me perguntei, né? Por que que ainda fico na educação infantil? Às vezes até as pessoas perguntam, mas por que que você fica na educação infantil? Porque eu ainda vejo na educação infantil que se você desenvolvesse todo o potencial que as crianças têm, porque ela é um ser formação. Ela vem ali, até eu acho, não lembro se você estava junto comigo ainda. Nós fizemos uma formação que trouxeram, acho que foi de Portugal, uma palestrante, que ela, eu não, agora acho que foi Portugal, que ela falou sobre o desenvolvimento da criança. Falou bastante. E a criança é um ser em desenvolvimento, né? Ela vem pra gente com 6 meses ali. Já teve casos de crianças eu pegar até com 4 meses, né? Bebezinhos, né? Bebezinho. Uhum. E essa criança, ela tá em desenvolvimento. Então, tudo que a gente tá ali desenvolvendo no dia a dia, ela tá construindo, e tá sofrendo a sua formação. Estímulos e tudo, né? Então, a gente tem ali em Curitiba, a gente trabalha os seis direitos, né? 6 direitos da criança. E a gente vê que a educação infantil ela é mais fácil de você, não que seja mais fácil de você inserir as propostas, vamos falar no termo de Curitiba, as propostas, é mais fácil de você inserir essas propostas e fazer, né, com que a criança ela vivencie esses direitos dela. Então, fazendo exatamente o que é o conviver, o brincar, né? Que são ela tem direito, conviver, o brincar, vamos me lembrando aí. O direito de. Ai, fugiu na mente agora. Participar, né? O participar, brincar, conviver. Tem mais 3? Me ajuda aí, Tem mais meninas. alguns, daqui a pouco Já vem. Já vem, lembramos aí já quais são lembramos. os direitos. É. E esses direitos, eles são trazidos de forma lúdica, né? Você traz ali no contexto de forma lúdica. E às vezes, quando tem uma criança com deficiência, a própria criança, tem crianças que cuida, que você vê que ela tem empatia e ela cuida, e eu já vi crianças que não, ele não consegue. Não, deixa ele lá, ele não vai conseguir. E é interessante, né? Porque você vê isso na educação infantil. E daí, quando eu uma vez até falava, não, criança não tem maldade. Mas é que ela já está em formação. E com 3, 4 anos, ela tem um convívio, né? E ela convive com adultos. Que às vezes são os adultos que estão doentes e adoecem as crianças. E qual foi a sua experiência, assim, de bullying que você sofreu? Me conte. Então, quando eu era criança, eu sofria. Eu era uma criança que chorava muito e uma prima, né, me deixava de lado. Então, falava, não fale com ela, ela chora, ela é pobre. E foi isso que acabou né, eu sofrendo, né, na época. Mas, conforme foi passando o tempo, fazendo terapia também, e Deus também, né, sempre ajudando, né, acabei superando toda essa fase difícil. E, na verdade, você entrou num tema bem, bem, bem relevante, né? Porque, na verdade, a gente tem que fazer terapia para entender que a gente não é doente e que a gente ficou doente por conta de algumas coisas que fizeram com a gente. Por conta de outras pessoas, Exato. né? Eu brinco que às vezes a gente tem que tomar remedinho para poder aguentar, né? Sim. Vanessa, conte pra gente um pouco dessa sua experiência. Eu tenho experiência com a minha filha, né? Então, há pouco tempo, ela sofreu bullying na escola. E ela mostrava já alguns sinais do bullying, que é a criança não querer ir para a escola, é a criança se fechar, a criança não se sentir bem.
E ela foi se abrindo comigo aos poucos, né? Daí eu descobri que ela estava sofrendo bullying na escola, né? Devido a algumas sequelas do AVC que ela teve. E como você falou, tem na educação infantil, mas tem muito mais, né? Em crianças maiores, a gente sabe disso. E não é fácil para a criança, não é fácil para os pais, para quem está sofrendo muito mais, porque são marcas que ficam para o resto da vida, né? E Júlia já faz terapias, já faz acompanhamento, só que não é fácil, porque a gente precisa também do apoio da escola, né, em relação a isso, né? E quando eu descobri, né, obviamente que a gente entrou em contato com a escola, a gente pediu algumas providências, como pai, como mãe. O pai dela foi até a escola, conversou com o pessoal da escola, não vou citar o nome da escola agora, mas foi feito, né, todo o documento que tinha que ser feito, uma ata, foi chamado umas crianças, foi conversado, né? Mas assim, é uma coisa que a gente sabe que não vai resolver assim de imediato. É uma coisa que ela vai ter que passar, né? E que infelizmente existe, né? E faz muito mal para as crianças. O bullying é uma marca assim que mexe com a criança, assim, né? A parte psicológica, até a questão de notas, né? A gente percebe que cai em relação a notas, comportamento. É uma coisa séria, é uma coisa acho que todos, né? Nós, como seres humanos, devíamos, né? Tá a par disso, tá estudando, orientando os filhos, né? Nós, como professores, né? Eu agora não estou em sala de aula, mas a gente precisa sempre estar em contato com isso, porque é uma dor que fica, né, Maria? É uma dor que a criança carrega e não é fácil. Mas assim, a gente tem que buscar o suporte. Eu busquei a escola, me deram um respaldo que vão entrar em contato com os pais das crianças, que a gente sabe que ela que vai sofrer em outros lugares também, né? Então eu como mãe oriento, converso bastante em casa, né? Mas é uma coisa triste, é uma coisa ruim, é uma coisa que destrói a pessoa, o psicológico abala de todas as formas. Então, eu acho que as escolas em si devem fazer mais programas de orientação ao bullying, palestras, sabe? Falaram para mim que vão ter algumas palestras na escola agora, vão estar passando nas salas, conversando. Então, a experiência que eu tive foi com ela, com a minha filha. Assim, eu não tive comigo, mas eu tive com ela. E a gente sabe que bullying é crime, que a gente precisa estar orientando em relação a isso, né? Mas não é fácil. Então, com relação tem até uma palavra que eu vou mencionar aqui, que eu vou aproveitar um gancho que a Ju deu ali, com relação à palavra de Deus, né? Tá? Que a Bíblia diz. Lá em Gálatas 6, no versículo 2, diz bem assim: Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então é uma palavra muito abençoada, né? Porque assim, enquanto o bullying coloca ainda mais peso sobre quem já está sofrendo, Jesus ele ensina que exatamente o contrário, que a gente precisa, né, tirar esse peso. Então, as pessoas elas precisam entender que somos todos filhos de Deus, né? Somos todos filhos de Deus, estamos aqui e temos que respeitar uns aos outros e que cada um que levar a sua carga, né, com a ajuda do outro, que nem a escola no caso, ela tem o papel dela. Então, eu acredito que encaixa nisso, né? Ela ajuda a levar essa carga. Então, a escola ela tem um papel fundamental. Nós sabemos que o direito, ele bem fala sobre isso, né, na Constituição Federal, que é dever da escola, é dever do Estado, né, e é dever dos pais, da família. Então, existem os deveres, né? Então, nós temos que proteger as crianças. Agora, esse mês fez 36 anos o ECA. O ECA fez 36 anos, que lá no ECA, né, na lei do ECA, nós temos que dar esse suporte para as crianças, temos que estar orientando, e que também tem os direitos e também tem os deveres, né? Que nós todos temos os direitos e deveres também. E quando a gente faz algo que não está de acordo, que não está dentro da. Quando o teu direito termina, começa o meu.
Exatamente. Então as pessoas, elas precisam entender isso, que elas têm o direito. Às vezes tem pessoas que falam algo numa brincadeira, chama o outro de gordo, mas você não sabe a dor invisível que ela está passando. Você não sabe o que ela está enfrentando, né? Uma criança chamando a outra de gorda. Ela está ali em fase de desenvolvimento, às vezes ela está ali brigando com o espelho, desenvolve ansiedade, desenvolve muitos casos, né, de crianças acabarem com a própria vida. Adolescentes acabam com a própria vida e porque elas começam a se trancar, a se fechar, a se colocar, né? Eu sou isso, porque eu sou aquilo. E está num. Quando a gente é pequeno, a gente tem um desenvolvimento. Quando a gente passa de criança para adolescente, a gente está aí na fase de construção de identidade. Então a gente está naquela fase ainda que estou construindo uma identidade, estou construindo quem eu sou. Então eu falo que a gente tem até uma imagem distorcida da gente no espelho, né? A gente começa a acreditar no que o outro fala, né? Você sabe que uma vez começaram a me chamar de gorda e eu comecei eu tive que até procurar um psicólogo também na época. Comecei a ouvir bastante coisas assim. Daí, gente, eu tava usando G. Eu comprei G2, biquíni G2. Eu comprei saída de praia G2. Quando aquilo chegou pra mim, que eu fui experimentar, porque eu sou acostumada a trabalhar com roupa, então eu compro roupa. Às vezes eu faço pedido, nem vejo roupa e eu sempre acertava as roupas. E eu fui comprar pra mim. Quando eu fui comprar pra mim, eu não sei se eu comentei isso com você na viagem que a gente fez, mas eu cheguei, nossa, horrível. Porque daí a hora que eu pedi um monte de coisa, quando chegou nada me servia. Porque eu tava me vendo exatamente daquele jeito. Porque eu estava ouvindo todo dia que eu era aquilo. E daí todo dia você ouvindo. E daí você acaba desenvolvendo a sua ansiedade. E eu tinha passado por um processo que eu tinha emagrecido bastante. E eu voltei a engordar. Daí eu comecei a engordar novamente. Porque são palavras que você vai ouvindo. É que nem se você pegar uma plantinha. É a própria plantinha. Se você descuidar dela, ela morre. E às vezes você está dentro de um ambiente que as pessoas estão alimentando coisa suja em você. E quando você vê, você adoeceu. Adoeceu. Então você imagina, uma pessoa adulta adoece, porque eu já tinha mais de 30 e poucos anos. Eu estava chegando nos 40. Uma pessoa adulta adoece, você imagine uma criança todo dia ouvindo que ela é aquilo, que ela é aquilo outro, que ela é aquilo outro. Você imagina um adolescente todo dia ouvindo que ele é aquilo, que é aquilo outro. E hoje em dia, com as deficiências ocultas, eu vejo que aumentou ainda mais. Porque com as deficiências ocultas, eu escutei dentro do mercado essa semana um jovem que ele falou que ele não quer falar que ele é autista porque ele tem medo de perder o emprego. Por conta do preconceito. Então, assim, as pessoas às vezes têm que esconder quem elas são, Ju, Vanessa, tem que se esconder quem ela é, porque senão ela sofre um preconceito. Mas daí, se ela não fala, porque assim, as crianças com deficiência, elas crescem. E elas crescem e elas vão para algum lugar. Alguns vão para o mercado de trabalho, né? Aqueles que com grau 2, com grau 1 ali, conseguem desenvolver melhor, vão para o mercado de trabalho. Quando chega no mercado de trabalho, dependendo do lugar que vai trabalhar, as pessoas apressam elas, né? Eu tive que aprender ainda estou em fase de aprendizagem também, que o outro tem o tempo. E não é difícil a gente esperar o tempo do outro, porque às vezes a gente acaba sendo chato até. Né? Eu tenho o Eduardo aí, que ele tem o tempo dele, e ele, às vezes eu falo com ele e parece que ele já entendeu. Daí ele não entendeu. Hoje mesmo ele não entendeu. Me desculpa que ele não entendeu o que eu falei. Entendeu? Então, assim, e eu acho que vocês, né, também passam por isso. A gente vê, né, na sala, né, as crianças, né, como a gente vivencia, né, Na prática. na prática. A gente vivencia na prática e é uma coisa que acaba doendo, né? É muito.
Doendo porque que a gente que já tem a nossa vivência também, e quando a gente vê isso em sala, eu falo assim que a gente. Eu falei que eu cansei. Teve uma época que eu estava muito exausta, porque essa frase, ele não aprende. Ele não consegue comer. Aí eu falava assim, não, eu primeiro dou o alimento. Se ele não conseguir comer, aí a gente vê o que a gente faz. Mas eu ofereço primeiro. E eu sempre fiz isso. Desde a primeira vez que eu trabalhei com criança com deficiência. Por quê? Porque eu venho da vivência que eu não aceitei isso. Que quando falaram que o Eduardo não ia andar, eu continuei estimulando. Eu continuei incentivando. Então, assim, eu não. Hoje mesmo, lá o quarto dele tá umas coisas fora do lugar. Eu falei, ontem, falei pra ele. Falei, Eduardo, você tem que arrumar essas coisas. Então, a gente incentiva eles a fazer. E acontece isso, né? Então, a gente quer falar para os pais que têm filhos com deficiência, continue incentivando. Tire para fora. Deixa ir para a escola. A gente tem, infelizmente, nenhum pai, gravei isso essa semana, nenhum pai, nenhuma mãe quer ensinar o seu filho a ser forte. A gente queria ensinar o seu filho, o nosso filho, a ser feliz. Mas a gente tem que ensinar ele a ser forte. Porque o mundo é mau, gente. Né? Porque o mundo é mau. E eu falei isso essa semana. Que a gente tem que ensinar os nossos filhos a ser forte. Então, entender que o doente não é ele que tem a deficiência. Porque deficiência não é doença. Entender que ele é uma pessoa que Deus, né, fez assim, é amado e ele está ali. E que quem é o doente é aquele que maltrata, Sim. porque ele quer chamar atenção, né? A gente pode entrar nisso. Porque lá na casa dele, acho que ele vivencia isso. Quer ser aceito no grupinho, geralmente é um grupinho, né? Não vem sozinho, né? Quer ser aceito no grupo, né? Às vezes é só para chamar atenção, às vezes é falta de limite em casa. São vários fatores, na verdade, né, Maria? São vários fatores. Você concorda, Ju, que vários fatores? Sim, concordo. Então, gente, é um assunto sério. O bullying, ele não é uma coisinha de bobeira. Adulto faz umas brincadeiras sem graça com o colega. A Ju comentou. Eu peguei algumas vezes a Ju, mas posso confidenciar isso aqui. A Ju se sentindo triste, eu falei para a Ju, capaz, é tão inteligente, ó, tanto que é tão inteligente que passou no outro concurso, vai assumir docência, entendeu? Agora, você imagina se a Ju tivesse ficado escutando o que falaram para ela. Você lembra, Ju? Sim. A gente na sala de permanência, a Ju bem batida. Eu falei, Ju, você é muito inteligente, o que você vai, né? Não dá bola. Porque sabe o que acontece? Pessoas inteligentes também, Ju, sofrem preconceito. Porque se já esteve conversando em assuntos sérios, em lugares que daí você está com pessoas que elas não querem que você tenha uma. É como se elas tivessem um receio de você ser um pouco mais inteligente, né? Vamos usar assim o termo. E daí você fala alguma coisa, as pessoas desviam a conversa. Falam outra coisa, tirando um sarrinho, lembrando de algo. Já aconteceu isso comigo. E é difícil, né? Eu já presenciei pessoas adultas, mulheres adultas, em grupinhos, rindo de mim, rindo de outras pessoas também, por coisas bobas, porque um dia esqueci tal coisa, então você é a esquecida. Você, daí ele já te dá um rótulo, você é a esquecida, você é isso. Daí já vira motivos de rios em grupinhos. E as pessoas não sabem que machuca, né? Machuca outras pessoas, né? E graças a Deus que somos adultos e conseguimos superar, mas nós temos que proteger, né, as crianças, né, que passam por isso, né? As mães proteger seus filhos, os professores proteger os alunos também. Então, o bullying, né, ele nem sempre existe agressão física, como a gente tem falado. Ele vem em apelidos ofensivos, como a Ju comentou.
Piadas constantes, né, Ju? Você também Sim. comentou. Exclusão, porque excluem a gente, né? Já foi É. excluída, Ju? Já. Já foi excluída? Não, até hoje não. Então não Ainda é do nosso bem. grupo, nós já fomos excluídas. Nós já fomos excluídas. Já choramos juntas, já. Mas já vivenciei, né? Já foi excluída, gente. Gente, eu falo assim que humilhação, às vezes a pessoa até, você, tipo, tirando sarro mesmo, né? Então, assim, perseguição também eu já sofri. Sofreu perseguição algum de vocês? Não. Perseguição já. Empurrões, assim, só quando eu era criança. Mas eu não deixava empurrar muito, não. Essa parte eu me defendia. Eu era uma criança que me defendia. E difamação, né, gente? Que eu acho que também é uma coisa bem, bem triste, né? Quando uma pessoa difama a outra. E as pessoas, elas não sabem que isso tudo realmente machuca, né? A destruição destruição de objetivos, é o preconceito mesmo, não tem nem o que falar, né? E tudo isso parece bem, bem pequeno para quem pratica, parece sim que é uma brincadeira, parece que é algo inofensivo. Por que parece que tudo isso é inofensivo? Porque a gente já vem de uma cultura, né? Uma cultura que está impregnada há anos e é difícil de você mudar, né? Uma cultura. E a gente continua sendo alvo, né? Porque a gente continua aí. E quem costuma ser alvo? Pessoas com deficiência, pessoas obesas, aquelas que são excluídas do grupo, que têm alguma dificuldade na fala, dificuldade física, Neurodivergentes. também. Inclui tudo isso. Tem mais. Me ajuda, Ju. Pertencente a alguma religião, Culturas, Sim. uma cultura diferente. características físicas diferentes. Exatamente. A própria criança tímida sofre bullying por ter essa timidez, incomoda outra pessoa e sofrem bullying do mesmo jeito. Então, eu tenho dificuldades na fala, né? Que eu tenho descalculia, dislexia. Eu tenho tudo. E eu sempre falo. E não é porque eu não sei, eu escrevo a palavra certa, mas eu falo, às vezes, quando eu falo muito rápido, eu acabo falando algumas palavras. Problema, né? Eu falava problema. E às vezes as pessoas riam. Daí eu tinha vergonha de falar. Eu odiava falar em público. Gente, parece que eu odiava falar em público. Eu tenho um problema com a fala de falar rápido. Gente do céu, quando eu começo. Então eu fico assim, ó, me policiando o tempo todo. Assim, calma, tenha calma, vamos falar devagar. Porque senão eu falo muito rápido. Não sei se é coisa de professor já. Porque eu fui professora antes de entrar na educação infantil. Eu fui professora de ensino médio. Então era aquele tempo de 45 minutos na sala que você tinha que fazer a chamada, atividade. Então era tudo muito rápido, né? Mas eles entendiam o que você falava, pelo menos? Tive que entender, né? Tive que entender. Não fizeram preconceito como você? Não. Que bom. Então, que nem a gente comentou, os muito inteligentes também, né? Simplesmente são diferentes da maioria. E as pessoas que são diferentes da maioria, né? Porque. Só que, na verdade, se você analisar, todo mundo é diferente. Né? Se você parar e analisar, todo mundo é diferente. Só que daí tem pessoas que praticam o bullying. Maldade, né? E tem gente que tá tudo bem ser diferente, né? Tanto é que tem até uma musiquinha, né? Tudo bem ser diferente. Lembrei agora, que a gente fala tem muito livro das crianças. também, livro infantil. E quais são essas consequências, meninas? O bullying pode causar? Quais são as consequências? A gente falou um pouquinho, mas assim, só pra gente reformular bem mesmo. Ansiedade, Depressão. baixo autoestima. O que mais? Vou deixar vocês falar. Baixa autoestima. Foi o que eu falei, a queda do rendimento escolar, né? A queda do rendimento escolar a gente percebe, é muito nítido, né? Nas notas, né? Se enquadra nas crianças maiores que estão em escola, né? Às vezes as crianças acabam ficando mais
isoladas, né? Elas ficam mais fechadas, né? Algo está acontecendo, né? E tem umas que acabam abandonando a escola, né? Tem. Tem um abandono escolar. Então, tem as doenças também, né? Psicossomáticas, isso? Exatamente. Uhum. É uma coisa assim que é uma coisa muito triste, assim, na verdade. Então tem que ser trabalhado muito, muito, já desde a educação infantil, que é o início, né? E continuar, né? E como a gente falou, né? Causa muito problema, porque acaba que nem a gente vê os adolescentes que sofrem com isso. Você tem que estar o tempo todo em cima deles. Eu tenho uma adolescente ali que eu tenho que estar em cima dela o tempo todo, gente. Por quê? Dentro do ônibus, até comentei num programa que a gente fez, dentro do ônibus ela é negra, né? E dentro do ônibus tinha um grupo de crianças, adolescentes, chamando ela de gorda e que ela parecia uma macaca. E cabelo pichaco, falaram pra ela. E ela desceu no terminal do rodoviário, correu pro banheiro chorando. Daí uma outra menina que tava no ônibus chamou o guarda e falou. No dia, ela falou, daí ela pegou e o guardinha perguntou: o que você quer que eu faça? Chama a polícia? Ou se eles peçam desculpa? Daí ela falou: não, pensou em mim, que tava trabalhando. Falou: mas daí somos todos de menor, vai precisar chamar a mãe, né? Daí ela pegou e foi e falou: não, só eu pedi desculpa. Eles pediram desculpa, mas eu falei pra ela que ela tinha que ter chamado a polícia. E que não tinha problema, eu ia vir. E a gente ia registrar. Porque às vezes o pai não sabe que a criança está fazendo isso também, né? Dentro do ônibus. Então parece uma bagunça de criança organizada. E eles estão lá ferindo as pessoas. Estão lá tirando sarro das crianças. E acaba ferindo, né? Machucando pra vida, né? Pra vida. E eu comecei a ver que ela não queria mais. Ela apagava o perfil, ela apagava a foto dela. Já não querem mais sair, né? Ela já não gosta muito de sair por si só. Daí, porque ela é neurodivergente, né? E daí o cordão, ela já nem gosta de usar cordão. Então, assim, o laudo dela, que é provável TEA, não é fechado porque ela também tem uma rejeição contra isso. Então, é umas coisas assim que a gente vê, né, que acontece e a gente acaba percebendo, a gente consegue perceber em casa. Só que, e a hora que a gente não perceber, né? Porque tem aqueles 5 minutos de bobeira. Tem, né? Eu falo assim que Deus cuida, gente, porque é só Deus para cuidar. Porque a gente, como pai, também, a gente não consegue estar o tempo todo, né? Exato. Você consegue estar o tempo A todo, vida da gente corrida, É. trabalho, né? muitas coisas, né? Às vezes você tá até dentro da sua casa, quando você vê, já foi. É. Quantos pais perderam o filho e ele estava dentro de casa? Por isso que é bom um diálogo, né? Com a criança, com o adolescente, né? O pai e a Aqueles mãe pequenos sempre... momentos, né? Do café da Exato. manhã, hoje é o almoço de domingo, né? Então a gente vive falando pra ela que ela ama fazer maquiagem, a gente vive falando pra ela que ela é linda, maravilhosa, porque é bonita mesmo, né? Mas assim, é uma coisa que machuca. E até porque ela era uma criança magra. Até uns 9 anos ela era uma criança magra. Depois que ela, por conta de ser neurodivergente, acabou desenvolvendo ansiedade. E acabou, né, ficando um pouco mais gordinha, né, acima do peso. Mas, assim, isso daí é questão de respeito, né? As pessoas precisam respeitar. Você tem espelho em casa. Eu mesmo, essa semana, eu tô acabada de olheira. Mas eu tenho espelho em casa. Sei que eu tô com olheira. Hora de Né? recuperar, estamos de férias, de recesso. Você tem que dormir, pegar um sol e dormir. Uma praia. Tô precisando ir pra Ilha do Mel. Ilha do Cachorro. Ilha do Mel. Vamos do que mesmo? Dessa vez a gente não vai ter da Boas lanchinha, né? lembranças. Não. Ai, meu Deus. Boas lembranças. Foi muito divertido. Eu ri tanto. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, gente. É muita emoção. Então, a gente falou do papel da escola, né? Que a escola precisa agir. Que foi aquilo que a escola te deu suporte, né? Agir, acolher, conversar com as famílias, inclusive de quem, né, está cometendo bullying. Eu acho que é o essencial Muito chamar os importante, pais, né? porque alguns pais não estão nem sabendo, né? Eu acho que uma conversa com os pais e eles orientando em casa, acho que já é um começo. Ajuda, né?
tem que haver um conjunto, né? Que não adianta Família e só a escola. gente também ficar trabalhando com as crianças, Não. dando palestra para as crianças, e os pais não estarem por Sim. dentro do que está acontecendo. O pai tem que ter o papel dele, né? Primeiro ser um pai presente na escola, né? Pra tá sabendo, não é só no dia da assinatura do boletim, né? Uhum. Mas é que está acontecendo um caso bem sério, gente, com relação às escolas. Eu fui assinar o boletim da Emanuele no. Agora eu não lembro se foi. Foi no último semestre do ano passado. A pedagoga chegou para mim e perguntou assim: tem alguma reclamação? Eu olhei para ela, eu achei engraçado. Como assim? Eu reclamação? Não é o contrário? Aham. Não seria que ter sido o contrário? Porque tem hoje em dia os pais acham que os filhos deles não fazem nada, né? Que o errado é o professor, que é errado às vezes é o pedagogo, não todos os pais, tá? Mas tem um grupo de pais aí que acha que o responsável é o professor, que o responsável é o pedagogo, que é o amiguinho, mas não vê que o filhinho tá fazendo também, né? Então, assim, é bem difícil essa questão aí. A gente que é professor também, a gente entende que tem pais que acham, quando você fala que o filho. Ah, o seu filho fez isso. Né? E o pai olha pra gente assim, com quem diz, será que fez mesmo? Né? Lá em casa não faz. É, mais ou menos isso, né? Você que trabalhou com pessoas, mas com os adultos, os pais, naquele tempo, né? Porque tinha um tempo, tem um tempo. Gente, teve um caso assim que eu dava aula no estado. Eu acho que, se eu não estou enganada, era o sexto ano. Sexto ano é o terror dos professores, né? E o que aconteceu? Eu tinha um aluno, assim, que ele era completamente desorientado em sala de aula, assim. Ele enfrentava o professor, ele brigava dentro da sala, ele jogava carteira pra cima do colega. Era um aluno bem complicado. E nesse dia ele estava muito agitado, muito agitado. Foi o dia que eu fui dar aula lá. E o pai dele era inspetor da escola. Então, tudo ele reclamava pro pai, o pai ligava pra mãe, a mãe vinha fazer o famoso barraco na escola. E naquele dia ele estava insuportável, assim, em sala. Ele estava querendo chamar atenção, ele estava brigando, né? E o que eu fiz? Eu coloquei ele para fora da sala e pedi que ele fosse até a sala da pedagoga, que eu já estaria indo para lá, né? E o que ele fez? Ele foi para o pai, que era o inspetor. Foi lá, falou que eu havia colocado ele para fora da sala, que era para ele ir embora. Ele contou totalmente outra versão. E o que o pai fez? Ligou para a mãe. Eu lembro que faltava acho que uns 5 minutos para terminar minha aula. A mãe chegou, tinha acesso livre na escola, porque o marido era o inspetor. Chegou na sala, abrindo, arrebentando a porta, gritando, fazendo várias ofensas sobre mim. E assim, daí já em seguida já deu o sinal para saírem, mudarem de sala. E eu fiquei assim em estado de choque, eu não esperava aquilo, assim, porque você tá ali para trabalhar, né? Não para ouvir palavras de baixo calão que foi horrível assim para mim. Eu lembro que passou um professor e ele viu assim o meu estado. Ele falou: não, vamos lá. E a gente foi até o diretor também não deixou por baixo. A gente foi até a delegacia, abrimos um boletim de ocorrência contra o caso, porque a mãe me ofendeu de várias formas. Assim, então, era um pai e mãe que não queriam saber a versão do filho, né? Sabem exatamente como é o filho, né? O quão problemático ele foi na escola, né? Mas não aceitavam, sabe, que fosse tomada alguma providência. Então a gente foi até a delegacia, abriu um boletim de ocorrência e a gente deixou que a justiça resolvesse. Tem coisas que não cabem nós mais, né? Tem coisas que a gente não pode deixar passar. Não. Porque assim, existe uma lei, né? E todo mundo, né, comenta assim que a justiça ela não vai ficar procurando o teu problema. Mas a gente tem que levar o problema para a justiça, né? Porque só vão saber se a gente for procurar. E daí fica, mas não tem esses registros, né? Não acontece isso. Não acontece porque a gente não denuncia, porque a gente não vai atrás dos nossos direitos, né? Porque a partir do momento que você denuncia, vai incomodar. Se incomodou, ele vai tentar educar, né? E se ele não educar, o mundo vai educar, alguém vai educar. Aí às vezes acontece, né? De quantos adolescentes o pai e a mãe não educou. Eu conheci, porque não conheci, não existem mais, né? Já foram embora da Terra, porque o pai e a mãe acabava às vezes dando até mais do que Passando a mão. passando a mão. Hoje é um tênis que ele chora querendo, o pai dava. Amanhã é outro tênis, o valor ia aumentando. E tem uma hora que o bolso não cabe e eles saem para fazer outras coisas.
né, de procurar de outros jeitos, e acabou que a polícia mesmo deu fim, né? Não foi nem pai, não foi nem outra pessoa, foi a própria polícia. Então a gente vê que realmente são coisas que acontecem, né? Não é tão fora de acontecimento, é histórias verdadeiras, a gente não vai citar nomes para não expor. E agora a gente tem o cyberbullying, né? Que agora ficou mais fácil de fazer ainda as ofensas. A gente vê muitos advogados na rede social, né? Muitos juízes da vida dos outros, assim. E o que vocês me dizem sobre o cyberbullying? Ele acontece através de vários mecanismos, como do WhatsApp, como Facebook, Instagram. internet. É utilizado essas redes para estar diferindo, né? Um comentário agressivo numa foto, num vídeo, tá te expondo, né? Hoje em dia tudo é filmado, né? Você tem que tomar cuidado com tudo que você vai fazer, porque hoje em dia te filmam, te jogam na rede e dali surge, né? Comentários Aí e se vem um comentário maldoso também, que bom que tem vários outros, muitas vezes defendendo, né? Aquela e isso se espalha rapidamente, se né? espalha. Então, esse que é o perigo, né? Quando ela é interpretada de uma forma errônea, é muito triste, né? Eu no começo, porque o Eduardo começou a fazer em 2019 os vídeos dele do TikTok. E daí ele começava a falar e eu via que tinha umas pessoas que faziam os comentários lá. E aquilo lá, porque a gente já vivia na pele, né? A gente teve preconceito dele, assim, de próprio profissional de apoio, de dizer que ele não tomava banho porque ele cheirava mal por conta da salivação dele, que ele tinha muita salivação. E a saliva de todo mundo, se você pegar um palitinho, passar e deixar ali, você sabe que vai cheirar mal. E daí, então, já vivenciava esse problema, né, na, sem ser nas redes sociais, Na então eu tinha pele. muito medo das redes sociais. Daí ele começou a fazer os vídeos no TikTok e eu ficava lá e eu vi os comentários. Depois eu vi que, com o crescimento dele nas redes sociais, né, porque o menino é pouco conhecido, tem 488 mil seguidores no Instagram, 1 milhão e 600 no TikTok, 8 mil inscritos no canal dele, 8 mil e pouco inscritos no canal dele, 13 mil e pouco no Facebook. Aí o que eu percebi? Que os próprios seguidores dele, né, os seguidores, eu falo, os seguidores dele, defendiam ele. Aquilo, gente, eu falo que os seguidores do Eduardo, eles moram no meu coração. Por quê? Porque daí eles, né, começaram a defender, comprar a causa, Uhum. e aquilo lá me deixou mais calma. Porque daí eu não precisava ficar vivendo ali, cuidando do que ele estava vendo ou escutando. Então, assim, a pessoa ia lá, escrevia alguma coisa feia, aí os seguidores já começam a falar que, né, que tá errado aquilo lá, que até eu, se eu postar alguma coisa, os seguidores dele já vem pra cima de mim. Daí, então, assim, ele tem os seguidores dele fiel lá, que realmente explica. Daí teve um momento que roubaram a rede social dele, um TikTok que ele tinha, pegaram a senha, desconfiguraram tudo e era um crescimento gigantesco o trabalho que ele tinha feito. E ele ficou desesperado e ele chorava muito desesperado porque roubaram o TikTok dele. E daí foi muito interessante porque os próprios seguidores começaram a denunciar a pessoa que tinha feito isso. E teve a ajuda da Angélica, minha filha, e aconteceu de conseguir recuperar essa conta, que é muito difícil, ninguém recupera. E ele orando e ele pedindo para Deus e ele recuperou a conta dele. E o interessante é que os seguidores falavam assim: você não tem coração, porque você não sabe que ele é especial, ele tem a deficiência dele. Então, assim, muito bacana, assim, né? Defendendo. E como que ele levava, Maria José, essas questões, assim, de comentários agressivos, assim, como que o Dudu recebia isso? De que forma? Então, Vanessa, eu até comentei com você, né, o dia que a gente estava conversando lá em particular. É aquela frase que eu falei aqui no programa. A gente precisa ensinar eles a ser forte. As pessoas não veem a mãe chorando, né? Porque muitas vezes eu chorei sozinha. Porque doía, né? Só de lembrar agora, deu assim, enchi os olhos dela. Você já me viu várias vezes no trabalho chorando. É mais ou menos isso. E no começo, porque o Eduardo vai fazer 28 anos, né, gente? Então,
No começo, eu falava pra ele, filho, as pessoas vão tirar sarro e tal, do jeito que você come, mas se come. E eu levava ele pros lugares. Eu lembro que uma vez eu entrei uma banca, lá em Curitiba. E entrei numa banquinha e eu vi que ele tinha uns 10 anos. E eu vi que eles ficavam meio que olhando, assim, sabe? E não E- disfarçam, né? Isso que é triste, né? Não, mas só que dava a impressão, porque eu tava com a mochilona, com ele ali, como ele ainda não andava bem firme, porque ele firmou mesmo depois dos 14 ali. Então, assim, dava a impressão que parece que a gente ia roubar alguma coisa, sabe? Tipo, era um olhar de não só de. Estavam cuidando, parece que pensando que a gente ia roubar Fazer alguma coisa. uma. Eu tinha que levar ele, fui levar ele no Hospital Pequeno Príncipe nesse dia. Ele tinha consulta lá. E a gente entrou naquela banquinha lá e comprar. Não lembro o que eu fui comprar, mas era alguma coisa pra ele comer, porque a gente tava lá desde cedo. E daí eu vi aquela sensação. Aí teve alguns lugares, assim, que nem aqui em Araucária eu fui num lugar uma vez com ele, na Vitor Ferreira do Amaral. Ele também devia ter na faixa de uns 12 anos, assim. E eu vi que as pessoas ficavam olhando o jeito dele comer. E daí era cachorro-quente. Na Vitor Ferreira do Amaral ali tinha um lugar ali que tem até hoje. E eu via que as pessoas ficavam meio assim, porque justamente, que nem ele não tem esse controle da saliva, né? Ele tem essa dificuldade e tal, faz fono até hoje. E daí eu via que as pessoas, elas ficavam comentando. E daí aquilo machuca você como mãe, né? Porque machuca você porque você vê que as pessoas estão te olhando. Mas eu sempre levava. E eu levei. E não disfarçam, né? Olha com um Aham. olhar estranho, né? Aí eu falava bem assim, se não estão satisfeitos, saem do lugar Uhum. vocês, porque é lugar público, eu tô pagando do mesmo jeito que o outro tá pagando. Então eu ficava ali. E eu fui me impondo muito. Então, tipo assim, eu não me fechei em casa. Eu sempre ia. E daí. E a gente viajou para o Rio Grande do Sul, a gente comeu em restaurante no Rio Grande do Sul. Então, assim, né, a gente viajou para São Paulo, a gente teve outras viagens. E sempre a gente tira ele para fora, né? A gente não tira mais porque o tempo não dá mesmo, a gente não consegue fazer as coisas que você sabe, né? Tem as terapias, que demanda tempo da gente também. Mas eu sempre falava para ele, falei, Eduardo, você tem que. Claro que tem coisas que ele precisa fazer para ele. Daí você ensina que ele tem, né? O que ele tem que fazer como com a higiene dele, como que toma banho. E ele ficou assim. Hoje em dia ele toma banho quando alguém tá em casa, porque ele ainda escorrega, cai às vezes. Mas a gente não deixa que ele esteja sozinho. Mas ele toma banho sozinho quando ele tá bem, né? E como ele era para ser uma criança que não ia andar, não ia falar, né, uma criança vegetativa, e ele foi estimulada tanto assim que ele ficou grau 2. Então, até do rapel que a gente participou, e vamos participar de novo dia 29 do mês que vem, ele é o único que não era cadeirante, porque o rapel é para os deficientes físicos, e todos que estavam lá no dia eram cadeirantes. Ele está sentadinho assim, do lado deles, mas não usa cadeira. E escutei de vários médicos dizer que foi o trabalho de fisioterapia, de fono, de psicólogo. E levei no psicólogo. Para ele contar pro psicólogo, porque às vezes eles não querem contar pra gente, né? Então, eu sempre fiz psicólogo. Às vezes as pessoas olham pra mim assim e falam, ai, mas você não. Você ainda leva, mas precisa. Precisa, porque o mundo é mau. Eu acho que precisa. Não é nem por um tempo, eu acho que é pro resto da Pra vida, sempre. né? É um apoio, né? Até a gente precisa, Exatamente. Sim. né? Então, até a gente precisa disso. Então, assim, como não fazer com que eles façam? Eu só vejo assim que o SUS, né, deixa muito a desejar nas terapias, porque as pessoas com deficiência, elas precisam dessas terapias contínuas, né? Você que está na parte de infância ainda, sabe bem disso, né? Até esse ano eu comecei
além do convênio que a gente tem, eu comecei a fazer particular também, né? Que eu queria ver um avanço maior, né? E tô tendo resultados melhores, porque eu acredito assim que. Só que é ruim porque nem todos conseguem, né? Acho Nem que todos têm, né, um plano, Essa né, de possibilidade, saúde, né? Não que seja né? fácil, mas a gente trabalha para isso, né? Deveria ser melhor, né? A questão pública Sim. deveria ser muito melhor, né? É porque se a gente for pôr na balança tudo que a gente gasta, porque ó, você gasta. Você tá pagando ecoterapia? Agora não mais, mas eu pago fisioterapia para ela. Então, Faço particular. o Eduardo fazia ecoterapia que eu pagava, daí agora tá sem, não conseguiu mais, gente. Não conseguiu ecoterapia mais. Faz 1 ano que eu tô esperando ecoterapia. Porque tem poucos lugares que fazem. Entendeu? Tem lugares que não tem. Em Araucária é só um lugar, não é? Só um lugar em Araucária. Agora tem um lugar, porque quando o Eduardo E começou, poucas vagas, né? quando o Eduardo começou, isso que o dele é particular, que dele não era pelo SUS, não é pela prefeitura. E não é barato, porque são 30 minutinhos só, passa tão rápido, uma vez por semana, né? E não é um valor em conta, assim. Então, assim, foi a fé, foi a persistência, porque no começo também não tinha o convênio, né? Eu fui ter o convênio depois que ele já estava com 10 anos. Tanto que eu tô lá na educação infantil até hoje, porque às vezes as pessoas perguntam, por que você tá lá ainda? Porque não é fácil você mudar de um emprego e daí você fala assim, putz, mas eu tô aqui. Você acaba não estando nem por você mais, né? Você fica pelo teu filho, pela tua família. E você acaba ficando. E um plano de saúde ajuda muito. Ajuda bastante. Daí você fica pensando, mas ele tem o plano, se eu sair daqui, e o plano, né? Daí, se eu não conseguir pagar um plano, daí você fica com aquilo, né? E quem não tem, né, gente? Então, os meus pais não tinham plano. Foi uma vida difícil que eles tiveram. Eles não tinham condições. Na época, teve algumas escolas que meu irmão frequentou, conseguiu bolsa também, bolsa, até uns 18 anos. E depois, ele não conseguiu. Mas o meu pai leva, né, na fisioterapia pelo SUS. Ele conseguiu pelo SUS. Mas mesmo assim, né? Tem o gasto do deslocamento, né? Uhum. A Júlia faz terapia de segunda a sexta. E é só meia hora. E eu tenho esse gasto de deslocamento, assim, pra lá e pra cá, que não é fácil, não é né? fácil. E a gente tem que trabalhar, né? Às vezes, assim, a gente trabalha realmente para isso, né? Como você falou, a gente trabalha para isso. Porque é bem complicado, não é uma coisa fácil. E é assim, Vanessa, que nem você me perguntou como foi isso com o Eduardo. Teve horas que eu tive que chegar pro profissional de apoio, porque acho que da profissional de apoio foi, acho que, a dor mais triste que eu sofri. Ainda bem que ele não estava comigo. Daí eles me chamaram na escola, e daí, quando a gente estava lá em conversa, a profissional de apoio falou assim, mas ele cheira mal. Mas eu dou banho nele todo. E eu dava banho nele. E eu dava banho todo dia nele. Não é que nem agora que ele toma banho sozinho, né? E às vezes ainda dou banho ainda. Então, assim, o que aconteceu? Daí, menina, eu tava trabalhando na região ali do Caximba. Eu sei que eu fui uma semana, eu tava de carona. Eu fui uma semana com aquilo. Daí a menina falou assim, nossa, mas isso tá te pegando, né? A pedagoga que me deu carona aquela semana que eu tava sem carro. E eu falando, desabafando com ela. Ela falou, Maria, você tem que tirar isso da sua cabeça. Daí eu falei assim, nossa, mas é triste, porque você ficar ouvindo, né, da pessoa, tipo, dá a impressão que, Você não faz sua parte. que eu não fazia minha parte. E eu sabia o quanto eu fazia minha parte. Então hoje, quando eu escuto alguém falando tipo assim, alguém falando assim, mas será que a mãe não faz isso? Gente, a gente não sabe a realidade daquela mãe, daquela família. Uhum. Né? Você não sabe. Às vezes a mãe faz o máximo que ela consegue, com o que tem, né? Com as condições que ela tem. E daí, assim, se ela tá negligenciando, a escola tá fazendo o papel dela de ver, o conselho tutelar foi lá verificar se realmente ela tá negligenciando, entendeu? Então, daí, assim, a gente fala assim, porque a mãe não tá cuidando, mas será que essa mãe não tá cuidando mesmo? Né? E daí, assim, claro que, né, eu sempre falo para as mães, levem para terapia, eu dou o exemplo do Eduardo, segue ele lá nas redes sociais, veja lá, entendeu, motivação,
Porque, e não deixa que a criança acha que ela é imprestável, porque tem pessoas que acham que são imprestáveis, bem essa é a palavra. Ai, porque são, né? Não são capazes. Não são É, capazes. mas acho que toda mãe que tem uma criança especial, independente do problema, eu acho que a mãe tem que correr atrás, tem que ir à luta, conseguir terapia, conseguir fono, conseguir fisioterapia, tem que ir à luta, né? Lutar pro seu filho, né? É Então, o direito. é o direito, né? Igual você fez com o Eduardo, né? Correr, né? Eu vejo assim, meu irmão já tem mais de 40 anos, naquela época era bem mais difícil, né? Ainda está difícil, mas estamos É evoluindo, que né? antes existia o bullying, mas não era falado, né? O bullying ele vem da Sim. palavra inglesa, né? Então, lá atrás já não era conhecido como bullying, mas já existia, né? Sim. O gordinho da sala, né? A bruxinha, o por causa do magrelo. cabelo. Só que não era trabalhado dessa forma que a gente trabalha hoje nas escolas, né? Que é o bullying. Sim. E daí também as salas, que daí, no caso, acho que na época do teu irmão, que daí tinha salas, porque ele é quase da mesma idade que eu. Então eu lembro que tinha uma sala de recursos que ficava no colégio. Aí algumas crianças falavam assim, ele é louquinho. Porque Na- tem um louquinho lá. Na Tipo as verdade, crianças, a né? minha mãe, ela quis proteger tanto o meu irmão que ela sabia que ele poderia ir para a escola, mas ela não quis, porque ela tinha medo que alguma outra criança machucasse ele, porque Pelas limitações. exatamente. Na verdade, né, tem, Mas ele frequentou a tem uma escola. parte da história, nós que somos, né, formadas aí em magistério, pedagogia, psicopedagogia, tem uma parte da história que a gente sabe, né, que as famílias, elas escondiam, né? Justamente por conta disso, para não sofrer o preconceito, porque religião, ela diz, porque é um pecado que os pais cometeram, né? Então, eu sempre frisei, assim, nos primeiros programas nossos, sobre a palavra, na palavra, na Bíblia, porque desde que o mundo é mundo, sempre existiu a pessoa com deficiência. E é claro que tem outros termos, outros nomes, mas, né, o Mefibosete, que sofreu um acidente, né, ficou Sim. coxo, tinha o cego, né, de cego de Jericó. Então, assim, Moisés, que era gago. Então, tem várias pessoas dentro da Bíblia que você vê os relatos que eram pessoas com deficiência. Então, se lá na época do início, lá, tinha essas pessoas, e Deus fala na palavra quem pecou, né? E ali Deus fala que ninguém pecou, que é para honra e glória do Senhor, né? E as pessoas precisam entender que é para honra e glória do Senhor. Então, esse propósito que a gente vive, né? Que é um propósito. Eu falo assim que a gente tem um propósito de vida. Deus não te deu essa carga porque você não poderia carregar, né? Vamos dizer assim, falar em carga. Mas Deus não deu ou dizer, Deus não te deu essa cruz mais pesada que você possa carregar. Não, ele sabia que a Vanessa ia ter condições de ser uma boa mãe para a Júlia, que é um anjo que Deus colocou na vida dela. Né? E você é um anjo na vida dela. Então, assim, que dá isso, que dá esse amparo, esse crescimento. Porque, imagine, né? Você vê a situação, você sofre junto, você chora às vezes escondida e você não deixa que isso chegue nela. E você filtra tudo isso, olha quanto que você é grande, entendeu? Como você é grande, como você é forte, como você é uma pessoa com empatia. E outra coisa, né, Vanessa? Eu te conheço de coração, né? Vamos falar de coração agora. Eu conheço o coração da Vanessa. Que mesmo com tudo isso, ainda tem empatia por causas, né? Causas assim que a gente não vai ficar expondo aqui. Mas a Vanessa, ela foi uma parceira pra mim em algo aí que a gente fez, né? Então, assim, que podia ser uma pessoa amargurada, cada um com o seu problema, né? Eu não tô nem aí porque cada um com o seu problema, né? Se você tem o teu problema, eu tenho a minha filha aqui pra cuidar e se vire lá com você com o seu problema. E isso é empatia, e a gente vê que você tem empatia, né? Você não deixou o seu coração ficar duro por isso, você não ficou amarga, você não ficou uma pessoa ruim por isso, né? Todas essas lutas, todas essas vivências tuas não deixou você uma pessoa amarga,
A Ju, que viveu aí, que vive essa experiência há 40 e poucos anos, que sabe que, né, que também ser irmã típica não é fácil, né? Porque você no começo ali fica pensando assim, nossa, mas minha mãe não dá mais atenção para esse do que para mim, né? Ju, tem isso, né? Que ela sempre falava, vocês sabem que eu amo todos, quando ela estava viva, eu amo todos os filhos, mas o Márcio é um amor especial. E a gente entendia esse amor especial, que ela se doava por inteiro. Imagina uma mulher cuidar por 38 anos de um filho, trocar, dar comida na boca. É uma guerreira, uma verdadeira guerreira. E existe muitas guerreiras, né? Muitas mães, né, Muitas, né? que Assim como param, né? vocês E duas. tem mães ainda que tem que parar a vida, né? Tem Sim, que sair a do minha mãe parou, trabalho, tem parou. que para poder dar conta, né? Porque às vezes Parou. não tem uma rede de apoio, né? Não tem familiares, não tem essa rede de apoio para estar ajudando, né? E que daí, Patrícia, entra naquela questão depois, que nem eu até estava comentando esses dias, que quando elas param a vida, quando os filhos vão, de que elas ficam. Imagine se elas viveram a vida inteira. E ainda tem pessoas que julgam. Ah, mas aí agora ficou sem aposentadoria. Que nem é aposentadoria, é um benefício, porque se fosse uma Benefício. aposentadoria, né, você teria direito. Então, assim, as pessoas julgam tudo, né? Elas julgam se você recebe o benefício, se você não recebe o benefício. Mas ninguém julga que você tá ali fazendo a sua parte, que você tá vivendo, né? Meu irmão conseguiu o benefício com quase 40 anos. Imagina. Porque o meu pai tinha um CNPJ e, Eles né, fazem toda uma soma de renda, de Sim. tudo, tem que estar dentro, né? não conseguiu. Conseguiu só Desconsideram o gasto que a gente tem, né? Por fora, que é só enorme. quase 40 anos. E era direito dele. Nasceu assim. Eu tive que pagar e pago até hoje muitas coisas particulares. A Júlia fez 4 cateterismo, o primeiro eu paguei particular. Quantas coisas eu paguei particular assim? Não cobre o plano, né? Porque às vezes precisava fazer de urgência e não, até liberar convênio e tudo, né? Eu fico pensando, né? Isso que muitas vezes abrindo mão do seu trabalho, do serviço. E é difícil, gente. Agora imagina quem não, né? As famílias que não têm, né? E tem muitas, né? Muitas que não têm o plano de saúde. E assim, né? E tudo que você vai esperar, né? Porque às vezes você tem que entrar com um mandado de segurança para solicitar algum benefício, e mesmo assim não é rápido, né? Mesmo que você entra lá pedindo, né? Demora, tem prazo, tem E tem tudo. coisas que não dá para esperar, né? A gente precisa. Então, assim, é bem triste, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Tem horas que é triste. Porque a gente só sabe mesmo quem sente na pele, né? Quem vive na pele. Porque é muito simples eu chegar aqui para vocês e falar assim: olha, eu vou investir na educação de qualidade, vai todo mundo ser respeitado, a lei brasileira de inclusão está aí, vai acontecer tudo certinho, porque lá desde 2015, né, que a lei veio, a lei brasileira de inclusão, em 2016 ela entrou em vigor, e agora vamos ter essa lei que vai nos ajudar, que vai nos defender. Gente, É uma luta, né? há quantos anos? 11 anos? O que avançou dessa lei? O que a gente conseguiu na prática de verdade, né? Então, assim, qual foi o avanço? Realmente ela está fazendo o papel que ela era para fazer? Né? Então, assim, ela está envelhecendo, ela está já envelhecendo, tem que ser reformulado algumas coisas, e você vê que o básico ainda não aconteceu, Não. né? Porque você vê isso. E daí eu vejo assim que as deficiências estão se dividindo, porque daí é dividido, daí piora ainda a situação, né? Porque daí vai ser umas classes mais beneficiadas, outras menos, sendo que era simples, né? Era só pegar e fazer certinho o alicerce embaixo, construir a casinha certinha, colocar o telhado, e tava uma política de qualidade para todo mundo, né? Porque a educação é um direito De todos. de todos. Ou fazer cumprida a inclusão, né? Que não é Sim. só colocar numa sala de aula, né? Uhum. Se não mandarem um apoio, um tutor para estar acompanhando, né? Especializado, né? Depende do grau, precisa, né? Para estar Às indo vezes- se deslocar até um banheiro, né? Como que faz daí? Um Porque professor não- com 30 alunos numa sala, né? Não. Não é fácil, Não. gente. Então a coisa é Não é muito maior fácil. do que a gente pode imaginar. Às vezes eles mandam pessoas, estagiários, eu mando uma pessoa especializada.
Então, na Constituição Federal, diz que a criança tem direito a um profissional de apoio. Só que daí abre, porque esse profissional de apoio não está dizendo que ele tem que ter uma formação. Daí, como é baseado dessa lei, é construída, né, o regimento das prefeituras, o que acontece? É o que eu entendi da lei. É o entendimento que eu tenho. E quando o meu entendimento vem, é de acordo com o que eu estou proposto a oferecer. Sim. Então, eu ofereço isso para você. E daí eu estou na lei, eu estou obedecendo. Então, não tenho por que receber multa, porque eu ser punido, porque eu estou lá dentro. Né? Então, assim, fica uma interpretação, e cada lugar interpreta de um jeito. E a gente vê, que nem no caso dessa questão do Eduardo mesmo, era uma estagiária que fez, né? Até eu cheguei para a menina no dia que ela falou que ele não tomava banho, que ele, né, e tal. Eu falei assim para ela assim, minha querida, crianças cheiram chulé. Que né? Até as crianças pequenas lá da sala, às vezes cheiravam chulé, né? 20 sapatinhos lá, é da gente, cheira chulé. Então eu tenho chulézinho. Sempre vai ter um pouquinho, porque você tá todo mundo cansadinho, vai tirar, vai juntar o cheirinho de um, de outro ali, vai misturar e é normal. Aí, se você não pode com isso, você ainda está fazendo estágio. Então você peça, baixa do seu estágio e vai para outra área, porque mexer com pessoas é assim. E ainda tem detalhe, né? Porque às vezes não estão bem, podem fazer ânsia, podem vomitar, pode ter uma diarreia e tá tudo bem. Né? Principalmente na educação infantil e ali nos anos iniciais também, né? Nos anos iniciais você atende mais de perto, né? Então você tem, por mais que seja um pouco maior, você tem uma responsabilidade. Não é assim, estar na sala de aula, eu não. Ele é meu aluno, Com né? certeza. Então tem toda essa questão. E a gente vê, né, muito isso acontecer. Infelizmente, não é coisas de outro mundo, né? É uma coisa que acontece mesmo. E tá aí, né? Então, outros crimes que podem ocorrer, dependendo do caso, o caso é agressor também pode responder por. Não, outros crimes que podem ocorrer. Isso que eu vou ler para vocês. Dependendo do caso, o agressor também pode responder por crimes como injúria, difamação, calúnia, ameaça, lesão corporal, perseguição, quando houver repetição das condutas. Então, se fez mais de uma vez, está repetindo a perseguição, né, a pessoa pode responder por isso. Então, tem aonde você ir, tem como você denunciar, e a gente precisa, né, realmente denunciar. Assédio, né? Assédio. Assédios, porque no caso de adultos, é assédio. Então, se está sendo assediada no seu ambiente de trabalho, você tem que denunciar. Com certeza. Né? Você faz a denúncia, ó, estou sofrendo assédio no meu ambiente de trabalho. E vai ser investigado, né? Porque e o assédio não parte só, gente, da chefia para a pessoa. Parte também, às vezes, da pessoa para a chefia. Então, o assédio é muito além, né? O assédio moral, ele é muito além disso. Ele é um assédio De que colega pode para ocorrer colega. de colega para colega. Quando eu estava lendo, eu falei, nossa, mas de colega para colega. Então, você pode também, Também. né? Porque antes parecia que era só a chefia que fazia assédio com o funcionário, mas não, é invertido também. Então tem tudo isso que às vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Eu acho que foi uma vez nós estava na sala de permanência, né? Eu comentei com você, falei, nossa, Ju, assédio com um colega. Eu tava ainda, acho que nem lembro que ano que eu tava da faculdade. Eu falei, não, eu lendo lá e falei, Ju, tem assédio, nós podemos falar. Sim. E cobrar, né? Porque às vezes a pessoa, que nem no caso, né, de quem trabalha, que tem um filho com deficiência e tal, tem o assédio do pedagogo em cima do professor. Eu sofri isso, entendeu? Do pedagogo ficar em cima de mim, de ficar, entendeu? E aquilo deixava tão cansada que parece que o que ela falava não entrava na minha cabeça. Até um dia que eu olhei pra cara dela e falei assim, eu vou denunciar você por assédio. Tive que falar pra ela. E foi bem na época que eu tava estudando sobre o assédio. E daí eu falei pra ela, eu vou denunciar pra você, porque o que você tá fazendo comigo é assédio. Não fiz a denúncia porque ela parou, né? Eu avisei, porque não era a intenção de eu ferrar com ninguém. Mas eu não aguentava mais, sabe?
Eu saí, no dia do meu aniversário, eu lembro que eu quase bati meu carro, porque eu tava muito nervosa. Porque, sabe, Acho que eu lembro desse. você trabalhava comigo, né? Trabalhava no mesmo local de trabalho. Eu E lembro. ela falando ali, e já tínhamos vindo de uma pandemia, né? Tava no processo ali da pandemia. E a pessoa E nada tava bom. nada tava bom. Gente, eu cheguei a fazer um estudo inteiro, porque todo mundo que acha que você tem um filho com deficiência, às vezes que você tem que saber tudo sobre a deficiência. E não era assim. E daí ela, porque você vai cuidar desse projeto era até do bullying, direitos, se eu não me engano, era direitos humanos. E era bem na semana do bullying. Larguei de estudar para faculdade e fui fazer o projeto. Depois ela pegou e deu aquele projeto, aceitou de outra pessoa e o meu não. Eu fiquei muito revoltada, porque eu baixei música, eu baixei um monte de coisa e tal. Eu fiquei revoltada. E daí, porque eu larguei de fazer uma coisa que era da minha faculdade, para fazer um projeto na minha casa, para entregar, porque como eu trabalho só 4 horas, eu ainda queria entregar, né? Porque a gente se sente culpado, porque a gente, né, acaba se sentindo culpado em algumas coisas. E aconteceu isso, meninas. E a pessoa parou o bullying contra você. Ela parou, entre aspas, né? Depois eu pedi remoção e achei que ela ia continuar no mesmo lugar. Por fim, ela também saiu do lugar. E depois eu voltei e nunca mais a gente se encontrou e tá tudo assim, né? Mas assim, também não deixei que isso me afetasse, porque a gente não pode te. Eu sempre falo, falou de uma pessoa pra mim, eu vou conhecer ela primeiro. E eu vou tirar minhas conclusões. Porque a forma que você enxerga a Vanessa pode ser diferente da forma que eu enxergo a Vanessa. Né? E às vezes você pode estar com magoada com alguma coisa e acabou passando aquilo. Então, né? E as pessoas mudam também, né? As Sim. pessoas, elas têm esse direito de mudança, né? De mudar. E que bom, né? Que temos. Essa Geralmente opção. as pessoas, elas para mudar para melhor, né? A gente espera. A gente espera. A gente tenta. Vanessa, o que você pensa? Ai, desculpa, Ju. O que você pensa, falando assim, de inclusão? De uma escola que seja realmente inclusiva. O que você tem em mente? Um sonho. Que ela realmente seja. Que ela seja, que ela acolha aquela criança. Que venha pessoas, colaboradores, para que estejam presentes, né? Que são os apoios ali em sala, os tutores. Que tenha um acolhimento, assim, de qualidade, né? A gente não precisa buscar isso só em redes particulares. Que na rede pública essa criança seja acolhida, recebida e tenha todo o suporte que ela precisa. É isso, para mim, inclusão seria isso. E você, Ju, me diga, o que você, agora, né, com esse novo, não com essa nova profissão, mas com essa mudança de ainda continue ainda esse semestre em CMEI. Inclusive, tem algumas crianças que precisam de apoio. Tem uma moça, duas, uma de manhã e uma à tarde. E eu quero colaborar, né? Colaborar para que essa criança possa ser bem incluída. Não apenas que muitas vezes nós vemos a pessoa apenas, tem um apoio só para cuidar. Não, a criança precisa participar também. Precisa participar, aprender, incluir de verdade a criança. Né? Para a criança se sentir amada, acolhida, pertencente. Porque quando você se sente pertencente, você quer estar, né? Exatamente. Quando você se sente ali pertencente, é muito... E é uma coisa, não sei se é porque eu tenho o meu irmão, eu sempre tive um jeito com ele, de entender ele não fala, de entender ele pelos sons. Geralmente,
nas salas, inclusive, nesse CMEI que eu fui, fiquei 2 dias, a menina autista, grau 2, já se apegou a mim em 2 dias, sabe? Então Eu é falo que a bom. gente tem cheiro. Pois é, ela já se apegou, me abraçava, e é interessante, né, isso. A gente vai criando um laço assim com eles. Sim. Assim, que é... Parece que eles E eles também, né? Uhum. Porque parece que eles escolhem alguém ali, né? escolhem. Como eu estou na permanência, daí o que acontece? Eu entro em todas as salas. Daí esses dias aí falaram, esse é o preferidinho. Eu falei, não, é que como eu sei que eu fico um tempo sem aparecer, assim, aí eu vou, um minutinho que dá pra me fugir ver eles, eu vou ver. Porque cada sala tem um, né? Aí eu vou ver eles. Daí quando é muito legal quando eles me encontram no pátio, assim, que daí eles vêm correndo. Daí quando eu vejo, às vezes tem um na minha perna, agarradinho, pedindo um abraço. Então é isso, né? Eles te escolhem, né? Eles escolhem a gente. E quando você é escolhida é diferente, né? Parece que a sua obrigação ainda é maior, né? Porque daí você tem que, A missão é maior. né? Mas você fica assim, que nem. Ó, só de falar eu já lembro, parece que dos rostos, assim. Porque você acaba lembrando, né? E, e fazer, às vezes a gente pensa, tem horas que eu fico pensando, nossa, eu faço pouco. Mas é que a condição que a gente tem também, né? Que não tem, a gente não tem muita condição para você fazer mais. Às vezes o sistema não te dá essa condição. E às vezes a própria família, né? A própria família, porque se a família aceita logo, né? Porque quanto mais cedo a família entende isso, quanto mais cedo a família ela compreende que a criança ela é neurodivergente ou que ela tem uma deficiência, ela não é doente, ela tem uma deficiência, Uhum. que ela precisa só de um cuidado maior e que se ela der esse cuidado maior, ela pode ter uma qualidade de vida diferente, isso já faz diferença. E que as crianças entendam que elas não precisam sentir vergonha de sair na rua. Que elas são lindas, maravilhosas, que quem tem que ter vergonha é a pessoa que tá olhando mal, que tá olhando de cara feia. Essa pessoa não deveria estar na rua, Uhum. porque essa pessoa tá doente, né? Ela deveria procurar uma terapia, porque se ela for se olhar, ela tem algum problema. Gente, tem um pezinho maior que o outro, alguma coisinha, um jeito do olho. Então, assim, e a gente precisa estar nos lugares. E se a pessoa tá incomodada, é ela que saia, né? Não você sair de um lugar porque alguém tá te olhando e achando. E se ela tá te olhando, vai pagar tuas contas? Vai pagar a terapia? A gente precisa de terapia. Pode pagar nossa terapia que a gente A aceita. gente aceita. Né? Não é verdade? Sim. Você não acha Às isso? vezes quem tá precisando de tratamento não é só a pessoa, né? É a quem tá olhando ali e julgando, né? Porque Julgando. muitas vezes olha e julga, né? Uhum. Julgo, né? E a pessoa já tá ali, já sente assim, às vezes um constrangimento tá ali. Então, o saber, gente, pelo amor de Deus, o olhar discretamente, não olha, segue, viu lá no shopping, segue em frente. Sim, disfarça. Um olhar ali já basta para quem já tem algum Sim. tipo de E deficiência. Então, a família, a mãe, percebe, né? Percebe. Mas ainda. Eu sei que a minha mãe não saía muito com meu irmão, ou quando alguma visita, uma vizinha ia na casa dela, ficava perguntando, ela explicava, mas sempre tinha aquela história, igual você falou. O que será? Será que você pecou? Será que você fez alguma coisa errado? Por que seu filho veio assim? Ou ficava olhando com tanto dó, tadinho dele, que dozinho. Então, muitas vezes, a minha mãe foi aquela mãe que preferiu ficar mais em casa. Ela ia na igreja, né? Sempre foi bem acolhida na igreja, e do que nos lugares, né? Então, porque tem, né? Tem os olhares, né? Infelizmente tem. Ainda nos dias de hoje, né? Ainda tem. E tem. A gente respira aqui que tem, né, meu Deus? É legal aqui hoje, porque assim, cada uma tem uma idade, né? Falando de uma experiência de uma determinada idade. Então são 3 idades diferentes, né? 3 idades diferentes. E se você falar das idades, dos acontecimentos,
Acontece mais camuflado às vezes, né? Porque hoje, que nem a gente falou, hoje fazer bullying, sabe, falar a palavra, Cyberbullying. é, é uma coisa que a pessoa vai responder. É crime, É né? crime. Se a gente denunciar, a gente não silenciar, a gente tem que guardar prova, né? A gente tem que Muitas vezes registrar ocorrências, né? ocorrências. Então, assim, se a gente for ver isso, né? Então, as pessoas, elas têm racismo mesmo, né? Responde. E então você tem que ver, e você viu, que nem agora mesmo na Copa, você viu aí, né, que as pessoas continuam fazendo. E é mundial, né? Mundial, as pessoas fazem, elas continuam tirando sarro. Aquele que é o mais pobre, aquele que não sabe comer direito, aquele que é de cor diferente, religião diferente. E a gente vê isso mundialmente, né? Infelizmente, continua acontecendo. 28 anos atrás, quando a gente vai falar de 28 anos que a gente não ganhou uma Copa, né? Mas assim, já você ouvia isso, né? No tempo do Pelé, você ouvia, aí no tempo ali dos 28 anos atrás, você ouvia, né? Tanto é que o fenômeno mesmo agora ele, né, era obeso, as pessoas tiram sarro e vai nessa questão. E a gente vê, né? Tem a questão de tudo. Se você olhar, existe. E hoje, com a tecnologia, né, com esse avanço ele ficou uma coisa que precisa a lei. Infelizmente, às vezes as pessoas falam, ai, mas agora vai responder, tá respondendo porque tem que cuidar o que fala. Tem que cuidar o que fala, gente. Respeitar, Porque, né, o outro. exatamente, porque você também, as pessoas acham que porque tá na internet, uma terra sem lei, que você pode falar o que você quiser, que não vai ter consequência. Então, quando iniciou a internet, como todas as outras coisas quando inicia, não tem uma lei que regulamenta ainda, porque é algo novo. E agora as leis estão vindo, regulamentando tudo, porque as pessoas acham que é terra sem lei, né? E continuam, eu falo que até os ladrões, eles mudaram, né? Eles foram para a parte digital também agora, né? Os pedintes, tudo mudou pro digital. Não é verdade? Estão acompanhando Tá. a era de mudança. Eras de mudanças. O que você queria deixar assim para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, Ju? Uma reflexão. Olha, eu quero dizer, as famílias, as mães que têm seus filhos, que continuem lutando por seus direitos, para as pessoas que já sofreram bullying, alguma discriminação, corra atrás dos seus direitos, porque todos merecem ser felizes, né? Todos somos filhos de Deus, para Deus somos todos iguais, Deus ama todos da mesma forma, independente se tem algum problema, independente se tem alguma deficiência, Deus ama todos. Então, eu quero dizer que lutem por seus direitos e não deixe ninguém deixar vocês para baixo, inferior. É isso. E você, Vã? O que eu vou falar é, se você tem um filho, uma filha que esteja passando por isso, é o que a Juliane falou, busque seus direitos, não se feche em casa de forma alguma, não permita que esse mal chegue até sua família, por isso que eu falo, os pais mais presentes na escola, família e escola, sozinha não podemos fazer exatamente muita coisa, né? E é uma luta assim que acho que precisamos de todos ali juntos, se esforçando para que isso pelo menos diminua, né? A gente sabe que isso acabar definitivamente não vai, mas que diminua e que quem esteja passando por isso busque ajuda, busque se for preciso terapias, busque, Sim. porque se é uma criança, como a gente viu, o rendimento cai, a autoestima cai,
a criança adoece e a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade nesse assunto. Olhar, né? Um olhar diferente, Sim. né? Os pais, mães, olhar mais para o seu filho. E os professores em sala também, sempre Sim. estar observando, né, o que está acontecendo e sempre, se que possível, tomar um partido ali, né, e tentar sempre estar falando, né, Sim. sobre o quanto faz mal isso para uma criança. Eu acho que é isso. E hoje, as tecnologias, aí, muitos pais, né, deixam as crianças, não tem aquele diálogo, né, muitas vezes. Eu vejo pelos meus sobrinhos, são fascinados pelo celular, pela tecnologia, mas é bom, é a era, né, é a era deles, mas precisa de um diálogo, né, uma conversa, né, igual você comentou, né, Vanessa, num café da manhã, conversar com seu filho, dar atenção, porque isso faz toda a diferença. Verdade, Vanessa. Eu vou fechar aqui só para a gente finalizar. Eu vou falar sobre uma questão que eu deixei passar e não posso esquecer disso. Depois eu vou fazer minha reflexão também. Que a pessoa que pratica o bullying, ela também precisa de ajuda. Às vezes, ela está doente, né? Ela reproduz isso porque ela sofre em casa. Então, ela precisa buscar ajuda. E então, assim, a escola é fundamental quando aciona os pais, que chama os pais para informar. A gente, quando vê isso acontecendo, é bom a gente verificar, porque às vezes aquela criança está pedindo socorro, porque ela vive dentro da casa dela. Então, a escola tem esse papel muito fundamental. Os professores, a escola, precisa estar atento, porque quando acontece, realmente a gente precisa alertar. Porque tem a criança que está sofrendo bullying, mas a criança que está praticando, o adolescente que está praticando também, ele pode estar fazendo isso para chamar a atenção, para que aconteça alguma coisa, e às vezes é até isso, né? É a falta do café da manhã em casa. Então, eu vejo que a gente também precisa olhar para esse agressor. Olhar e ver quem é esse agressor, por que esse agressor está fazendo isso. E eu quero encerrar falando assim: a inclusão verdadeira não acontece apenas quando abrimos a porta da escola. Ela acontece quando abrimos o coração para respeitar quem é diferente de nós. O bullying não destrói apenas a infância, ele pode marcar uma vida inteira que cada um de nós escolha ser ponte e não barreira, acolhimento e não julgamento. Então seria essa reflexão, que a gente seja ponte, que a gente venha acolher, que a gente venha amar, venha respeitar, e que quando tiver alguém ao nosso lado sofrendo, tanto o agressor como a criança, a gente saber identificar. Identificar porque ambos estão precisando de socorro. E esse foi o Por Trás das Câmeras, e eu agradeço as minhas duas amigas, a Vanessa e a Juliane, por estar aqui conosco, e nós aguardamos vocês para o próximo Por Trás das Câmeras, na terça-feira. Segue a gente no nosso canal, tem a rádio Por Trás das Câmeras, abaixa o app, é só digitar lá no Google Play e baixar o nosso aplicativo. No Google Play não, no Play Store. Trocando aqui já tudo. Ai, Jesus. Boa noite, gente. Boa noite.